Muito bom dia a todos. Hoje é dia de quinta com o DG e nós vamos falar sobre o relevante tema emolumentos notariais e registrais. Nosso convidado será o colega e amigo Frank Wendel Chossani. Sejam muito bem-vindos à nossa programação semanal, ao Quinta com o DG. Toda quinta-feira, 7h38 da manhã, começamos a nossa programação voltada a propagar positivamente o direito notarial e registral. Bom dia para Eliana, que chega aqui. Pessoal que estiver entrando na live, chegando, deixa um bom dia, de onde fala, para a gente começar essa interação. E antes de trazer aqui o nosso convidado, o Frank, né, que falará sobre esse super tema que são os emolumentos notariais e registrais, sempre deixamos aqui duas informações importantes antes do início do Quinta com o DG. Primeira informação, bom dia para Simone, que está chegando aqui, para o Washington, lá do Piauí, Teresina. Bom dia para a Aline, que é de Americana, para minha querida amiga Patrícia Presser, minha colega, amiga lá do Paraná, né, Patrícia? Precisamos fazer uma live, aliás, faz tempo que não fazemos nada juntos. Bom dia para o Tiago de Guarulhos. Então, duas informações importantes. Quinta com o DG acontece toda quinta-feira, 7h38 da manhã, e dentro dessa programação nós trazemos convidados para falar sobre os mais variados temas notariais e registrais. Hoje falaremos sobre emolumentos, mas os temas são bem variados aí e é sempre legal vocês acompanharem, anotarem na agenda. Segunda informação relevante é que ao longo da nossa transmissão, vocês poderão mandar perguntas sobre o tema do nosso encontro, que no caso de hoje são os emolumentos, e o nosso convidado, o Frank, e eu tentaremos responder aqui, né? Então, às vezes o pessoal pergunta, a live vai ficar gravada e tal, e a gente deixa basicamente tudo gravado aqui como uma maneira de prestigiar a galera que acompanha o nosso trabalho, mas o compromisso ao vivo mantém, né, a gente sempre com aquele ideal de aprendizado e tem essa interação ao longo da transmissão. Deixa eu ver se o Frank já está por aqui. Eu acho que ainda não. Vamos aguardar mais um pouquinho, possivelmente ele esteja entrando. Mas esse compromisso, como eu dizia, é um compromisso importante para a gente ter ao vivo. Nosso tema, eu vou começar a fazer uma abertura do tema até o Frank, que é o nosso convidado, chegar por aqui. Eu pelo menos não o encontrei dentre as pessoas que aqui estão. E deixa-me ver novamente aqui só para não... não temos o Frank não está aqui até o momento mesmo. Deve estar entrando. Bom dia para o Paulo, que é o nosso grande amigo, está sempre conosco aqui. Tema emolumentos notariais e registrais. É um tema muito importante porque ele envolve basicamente o pagamento dos valores que são feitos no cartório a título como uma contraprestação por cada ato notarial e registral. Então, quando a gente pensa na temática emolumentos, os emolumentos são aqueles valores que você, o cidadão, paga quando vai até o cartório para praticar um ato notarial e registral. E é interessante que quando a gente abre a Lei 8935, que é a lei dos notários e dos registradores, a gente nota que os tabeliães, os notários, os registradores, os oficiais de registro têm direito, um dos poucos direitos, aliás, que os notários e os registradores têm, é o direito à percepção dos emolumentos. Aliás, eu até brinco, né? Eu escrevo muito sobre teoria geral do direito notarial e registral, eu dou aula sobre isso, e eu sempre falo que quando a gente estiver em dúvida de quantos, né, são os direitos e quantas são as obrigações, basta para a gente lembrar que os direitos são poucos e as obrigações são muitas, né? Porque se você abre lá na Lei 8935 os artigos 28 a 30, você vai notar que os direitos dos notários e dos registradores previstos em lei são pouquíssimos. Um deles é a percepção integral dos emolumentos. Fala-se ali também em organização de associações. Bom dia aqui para a Cleide, bom dia para o pessoal que está para a Micaele.
Temos o direito à escolha dos cartórios em eventual desmembramento, algumas coisas nessa linha. Então, os direitos são pouquinhos. E aí você abre a lista de deveres, dos deveres que os notários e os registradores têm, que, salvo engano, estão no artigo 30 da Lei 8935. Lá você vai encontrar 15 incisos falando de todos os deveres que são deveres dos notários e dos registradores. Então, se você tem dúvida, né? Esqueci, quais são os direitos? Direitos são poucos. Bom dia para Micaele, acho que o Frank entrou aqui agora, vamos esperar ele dar um oizinho aqui pra gente. Frank, a hora que você estiver pronto, meu amigo, pode me avisar que eu já coloco você aqui para dentro da nossa live. Então, se você tiver sempre essa dúvida, lembra, direitos são pouquinhos, associação, emolumentos, opção no caso de desmembramento, e deveres tem 15 incisos, tem lá até um inciso razoavelmente novo. Bom dia aqui para o Américo, para Nelly da Costa Luz. Os deveres, inclusive, foram objeto de uma recente mudança da Lei 8935, e hoje tem um inciso lá que é o inciso 15, falando no pagamentos por forma eletrônica, admitindo parcelamento. Então, tudo isso tem a ver com também pagamento com o valor dos emolumentos. O Frank já está aqui, deixa eu convidar ele então para entrar. Entrou aqui agora. Vamos lá ver se o Frank entra aqui para continuar esse nosso bate-papo sobre os emolumentos. Frank, já mandei o convitinho para você. Veja aí se chegou, se você consegue entrar, por favor. Vamos ver se o Frank consegue essa entrada. Frank, mandei novamente um convite. Se você quiser tentar também, clicar no símbolozinho da câmera com o mais ao lado dos comentários, dá para você pedir participação, talvez seja um caminho, caso você não esteja conseguindo entrar. Só um minutinho, pessoal, estamos aqui aguardando a entrada do nosso convidado. Eu mandei para você, viu, Frank, os convites. Tenta ver se tá falando aqui que você não consegue participar. Tenta você clicar. Tem um símbolozinho de uma câmera com um mais ao lado da caixa dos comentários. Veja aí se você consegue clicar nele. E aí é uma maneira também da gente buscar a tua entrada aqui na nossa live. Vamos ver se dá certo. Agora vamos ver aqui. Tentei já liberar aqui, Frank, apareceu. Agora vai dar certo. Agora foi. Bom dia. Bom dia, professor. Tudo bem? Tudo bem aí? Tudo maravilha? Graças a Deus, tudo jóia. Legal. Então, seja muito bem-vindo aí, Frank, a nossa programação semanal, ao Quinta com o DG. É muito bom, uma alegria ter você aqui conosco para falar sobre esse tema tão importante que são os emolumentos notariais e registrais. É uma alegria ter você aqui. Imagina, o privilégio é meu, uma satisfação muito grande sempre estar junto com o senhor. Deixa eu arrumar aqui que eu estou pelo celular, mas legal. vai dar tudo certo. Acho que não vai atrapalhar nosso encontro, não. Não vai. Mas é sempre um privilégio estar junto com o senhor. Eu comento que algumas pessoas a gente vai acompanhando assim. Em determinadas situações, a gente acaba tendo a possibilidade e a grata surpresa de estar mais próximo, né? Então, eu, na condição de fã, fico muito feliz e honrado com a participação, viu? Agradeço demais aí pelo convite. Imagina, eu que fico feliz com a tua participação, agradeço pela gentileza, pelo carinho. Você sabe, Frank, que eu estava conversando aqui com o pessoal, já dando uma introdução, né, no tema dos emolumentos, que é o que a gente se propôs a falar aqui hoje. E eu dizia, a galera que está assistindo, aliás, até para quem estiver assistindo e quiser nos ajudar aqui na propagação da live, tem um símbolozinho de um aviãozinho ao lado da caixa dos comentários. Clica lá
e manda essa live para que outras pessoas que gostem do direito notarial e registral possam acompanhar. Mas eu falava, Frank, o nosso tema hoje são os emolumentos notariais e registrais, e eu dei uma breve introdução dizendo para o pessoal o quê? Que os emolumentos constituem aquele valor que as pessoas pagam como uma contraprestação pela prática dos atos notariais e registrais. E não falei absolutamente nada sobre a composição. Gostei do copo, hein? Deixa eu ver esse copo aí que você está tomando. Eu já reparei aqui. Aí, ó. Copo do blog Bonito, do hein? D. Bonito, Ganhei gostei. de um amigo meu. Gostei desse copo do blog do DG aí. E eu dizia também que a percepção integral dos emolumentos, ela é um dos pouquíssimos direitos que notários e registradores têm direito pela Lei 8935, né? Porque se a gente abrir ali os artigos 28 a 30, a gente nota que há pouquíssimos direitos, a percepção aos emolumentos, a possibilidade de constituir associações, de escolher o cartório no caso de desmembramento, mas a gente tem ali, eu fazia até um comparativo com a lista dos deveres, a gente tem uma lista com atualmente 15 deveres, né, elencados ali em cada inciso. Na verdade, até são mais de 15, porque há incisos que compõem mais de um dever. Então, falava, ó, se alguém um dia se esqueceu que são direitos ou que são deveres, lembrem-se que os direitos são poucos e os deveres são muitos. Mas a gente estava nesse estágio e eu queria ouvir você que, enfim, desenvolve um trabalho, né, em cima desse tema, dessa temática dos emolumentos. O Frank, pessoal, ele é tabelião e oficial de registro civil aqui no estado de São Paulo, dá aulas, escreve, enfim, ele tem um trabalho em cima desse tema dos emolumentos também, que ele pode até contar um pouquinho para a gente. Mas eu queria começar a discutir a respeito do tema, trazendo as nuances aí que você entende que são relevantes para que as pessoas entendam o que são os nossos emolumentos notariais e registrais. Legal, professor. Eu, numa forma coloquial aqui, eu posso dizer que os emolumentos, eles se tratam do pão nosso de cada dia, né? O Gostei, emolumento, gostei. o emolumento é o pão nosso de cada dia. E aí, quando a gente observa realmente o artigo 28, a gente, quando faz a comparação sobretudo com o artigo 30, a gente acaba, de algum modo, ficando surpreso, né? Com a diferença gritante entre os deveres e os direitos. Mas, apesar da vinculação no artigo 28 em relação à percepção integral de emolumentos, é preciso que se esclareça, porque a sociedade, de forma geral, ainda não sabe bem como é que funcionam algumas coisas nos chamados cartórios, né? É claro que tem havido uma proporção aí, eu acho que bastante boa, no sentido das pessoas conhecerem mais sobre o nosso serviço, mas ainda muitas pessoas desconhecem como funciona, e a questão ligada aos emolumentos é uma delas. Porque, na verdade, a maioria das pessoas que se aproxima de um cartório na hora de efetuar o pagamento, elas acham que aquilo ali é destinado exclusivamente ao tabelião, ao registrador, se for o caso, quando, na verdade, nós bem sabemos que nós funcionamos aí como, entre aspas, como agentes tributários e agentes de repasses obrigatórios. É claro que eu não estou fazendo aqui uma crítica, mas, na verdade, eu estou chamando a atenção ao fato de que essa percepção, ela diz respeito a uma fatia daquilo que as pessoas pagam diante dessa necessidade de repasses. E é claro que isso faz parte do jogo, né, professor? Sim, sim, verdade. Ó, até antes de fazer alguns comentários, mandar um bom dia muito especial para nossa amiga em comum, a Maraísa Beraldo Sanches, que mandou um bom dia aqui para gente. Bom dia para Maraísa. E, aliás, falando em Maraísa, lembrar, né, pessoal, que Maraísa tem coordenado uns cursos bem bacanas para a galera que trabalha em cartórios. E nós teremos agora, ela vem fazendo vários cursos e eu vou participar de um desses cursos sobre o tema ata notarial, que é um tema muito importante,
Farei a aula de abertura no dia 20, 21 de abril, essa é daqui 2 semanas mais ou menos, então quem quiser acompanhar o perfil da Maraísa, tem lá bastante coisa legal, Maraísa Beraldo Sanches, tem vários cursos desse projeto que ela vem realizando, um projeto muito bonito de aulas voltadas para a galera de cartório. Mas, de fato, voltando à questão dos emolumentos, essa visão que você trouxe é uma visão muito valiosa, né? Porque, efetivamente, as pessoas, quando vão até um cartório... Bom, primeiro que antes de falar para quem fica o dinheiro, a galera normalmente adora se queixar do valor que os cartórios cobram, né? Ah, o É verdade. cartório é caro, isso aqui que eu estou pagando é um absurdo e tal. E eu sempre gosto de dizer que, claro, eu nunca vou dizer, eu, Arthur, que algo é caro ou barato, porque ser caro ou barato depende muito da visão de quem está pagando, né? Então, o que é barato para mim pode ser caro para o Frank e vice-versa. Porém, o que eu posso dizer com tranquilidade é que, normalmente, os serviços ofertados pelos cartórios, eles têm um valor compatível com aquilo que os cartórios oferecem, que é uma tranquilidade, uma segurança para os atos que são a eles levados, né? E é muito importante que a gente não crie aquele hábito, Frank, de ficar resmungando, cartório é caro. Às vezes você fala que uma coisa é cara sem ao menos pensar, né? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo só, tá? Recentemente, a gente teve uma medida aqui no estado de São Paulo, outra medida, no sentido de retirar a necessidade dos transmitentes de veículos, transmitentes e adquirentes de veículos automotores reconhecerem a firma por autenticidade no momento da transferência, né? Tudo vai ser feito, aquela história, agora vamos facilitar pelo aplicativo, vamos eliminar o custo do cartório. Cara, qual que era o custo do cartório? R$ 15 por assinatura? Né? O que esses R$ 15 representavam numa transferência de um veículo que normalmente tem um valor elevado face à segurança que o cartório oferta ainda nesse contexto? Né? Será que vale mais a pena eu pagar R$ 30 pensando no reconhecimento de vendedor e comprador e ter uma assinatura, a certeza de que uma assinatura pertence a uma pessoa? Ou vale a pena eu potencialmente eliminar esse custo que é ínfimo, né, que é irrisório, sob a alegação de que eu estou desburocratizando e trazer um contexto de insegurança para esse ambiente? Então, a primeira coisa que eu gosto de chamar a reflexão quando a gente fala de emolumentos é isso, né? Às vezes as pessoas ficam resmungando muito, né? Cartório é caro, cartório é caro. Mas, não, cartório tem um custo como qualquer prestação de serviço. Agora, o que é importante, você destacou, é que o valor que nós cobramos nos cartórios, os nossos emolumentos, são valores que não ficam integralmente para o tabelião, para o registrador. No estado de São Paulo, exemplificativamente, mais ou menos 40% do que eu recebo, eu repasso. Eu repasso para o Tribunal de Justiça, para o Ministério Público, para a Santa Casa, para o município, para o ISS, para o governo do estado, para o fundo de custeio dos cartórios, do custeio dos cartórios deficitários. Então, tem uma série de lugares que recebem esse valor. E com o que sobra, eu faço a gestão absolutamente integral dos cartórios. Então, é muito importante a gente destacar essa informação. Bom dia pro William, que deixou um bom dia aqui para a gente, oficial, William Santos. É muito importante a gente destacar essa informação. Nem tudo que você paga no cartório fica para o cartório, né? Então, esse é um ponto importante. E o ponto também que é legal a gente destacar é que esses valores que são cobrados pelo cartório, eles não são valores sobre os quais o tabelião e o registrador têm uma livre disponibilidade no sentido de cobrar o que quer ou de fazer o que quer. E aí eu vou pedir para você falar um pouquinho também. Por quê? Porque os nossos emolumentos têm previsão geral em uma lei federal, que é a Lei 10.169 de 2000. Quem quiser tomar nota, ele depois vale a pena. 10.169 de 2000, uma lei bem antiga, pequenina até, vale a pena dar uma olhada. E aí, cada estado, bom dia para o Glaucio também, que manda aqui uma manifestação, Glaucio Reis. E depois, cada estado do Brasil
tem uma lei estadual regrando os emolumentos e prevendo o valor efetivo das custas. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, meu amigo, trazendo até a própria natureza dos emolumentos, essa questão, posso ou não posso dar um desconto, cobrar mais, cobrar menos. Acho que é legal trazer um pouco dessa visão também com o teu olhar e ela é bem relevante para o contexto que a gente está estudando. Legal. Quando nós pensamos a respeito desses itens que o senhor trouxe à tona, nós precisamos partir aí, sobretudo, de uma base constitucional. E quando nós estamos diante da Constituição Federal, no artigo 236, no parágrafo 2º, salvo engano, é que vai regulamentar essa situação de que há necessidade de uma lei federal para tratar de forma específica das normas gerais, na verdade, de emolumentos. E aí remete, então, a Lei Federal a 10.169 de 2000. Todas essas leis, elas são no sentido de que tudo aquilo que é cobrado nos cartórios, vamos assim dizer, que isso esteja vinculado diante do princípio da legalidade. Nós sabemos bem que existem os princípios específicos no que diz respeito à atuação do notário e registrador, mas embora nós sejamos aí colaboradores com o Estado, nós também precisamos observar os requisitos previstos no artigo 37 da Constituição Federal. E aí nós devemos pensar na legalidade, moralidade, publicidade, enfim. Tudo isso faz gama da nossa atuação. Quando nós pensamos de forma mais voltada para os emolumentos, como o professor Arthur bem reforçou, não há a possibilidade da cobrança segundo o bel prazer. Então, algumas pessoas talvez pensam que essa cobrança é feita de acordo com a livre vontade do tabelião. Na verdade, não. Essa cobrança ela é regulamentada, ela é expressa em lei e há, inclusive, menção expressa na lei no sentido de que os cartórios eles precisam manter a tabela no lugar público, no lugar visível, ou seja, talvez quando as pessoas adentram num cartório, a primeira coisa com que ela tem que se deparar aí são as tabelas de emolumentos. Por quê? Porque ali ela tem exatamente essa publicidade e essa possibilidade de verificar toda essa situação. Hora ou outra, eu acabo ouvindo alguém dizer assim, eu percebi que fui num cartório X, pretendendo determinado ato e a cobrança foi feita em tal valor e aqui acaba sendo mais caro ou mais barato, enfim, vice-versa. O fato é que toda cobrança ela é verificada de acordo com o regramento, com os ditames legais e normativos. Por exemplo, se nós olharmos aqui para as normas de São Paulo, as normas de São Paulo elas verificam a possibilidade da competição entre os tabeliães, por exemplo, mas vedando a ação de atividades que visam a arrecadação de clientes. Entre elas é vedado lá de forma expressa a redução de emolumentos. Por quê? Porque a nossa atividade, no que diz respeito a isso, é uma atividade vinculada, ou seja, a cobrança só daquilo que é expresso em lei. Você deixar de cobrar aquilo que é devido, cobrar a mais aquilo que é devido, ou cobrar aquilo que não se deve, de outra forma dizendo, né, acaba sendo aí uma infração. E quando nós olhamos para a Lei 8935, lá no artigo 32, nós sabemos muito bem a situação relacionada às repreensões, multas, suspensão, enfim, e até perda de delegação, tá? E como o professor bem mencionou, hoje existe a possibilidade aí, conforme previsão, né, uma atualização da lei no sentido de que o serviço ele pode ser, as pessoas podem pagar através de meios eletrônicos, inclusive com a possibilidade de parcelamento, né? E aí é mais uma situação em que o tabelião, o registrador precisa prover esse meio às pessoas aí através de contratação, enfim,
máquinas de cartão de crédito, aí é uma parte um pouco mais tecnológica, né, professor? Isso mesmo. Isso que você falou é muito importante, porque às vezes a gente ouve, né, dentro da, principalmente a rotina do tabelião de notas, ela é um pouco cercada disso que você falou, né? Ah, mas sei lá, você está me cobrando 1.000, mas eu fui num cartório e o cartório sei lá, me cobrou 800. Não pode, né? Porque o valor é um valor, a natureza jurídica dos nossos emolumentos é uma natureza jurídica de taxa, né? De tributo. Então, justamente por isso eu não tenho poder de barganha, né? E a gente infelizmente sabe que por vezes isso acaba acontecendo, mas a gente tem que falar aqui do que pode ser feito, né? Do que deve ser feito segundo os nossos preceitos legais, a Lei 8935 e todo o regramento que envolve a nossa atividade. Então, o valor, claro, eu sempre deixo uma pequenina observação, porque tem gente que gosta de tudo nos mínimos detalhes, né? A gente sabe disso, que podem existir em alguns estados umas diferenças muito, mas muito sutis nos valores dos emolumentos, porque aqui em São Paulo nós temos a possibilidade do repasse do ISS, que é um imposto municipal para o usuário do serviço. E o ISS, ele varia de 2 a 5%. Então, sei lá, num município que o ISS é 2%, talvez o valor final dos emolumentos fique um pouquinho menor do que aquele município que tenha a cobrança, por exemplo, dos 5%. Né? Então, a gente deixa essa observação, porque dá uma diferença, às vezes, de centavos isso, mas vale a pena a gente destacar dessa possibilidade. Agora, exceção a isso, os valores são rigorosamente iguais. E mais, acréscimos e valores só podem ser ofertados segundo regras previstas na própria lei. As leis que cuidam da atividade notarial e registral, elas têm hipóteses de acréscimos legais, acréscimos que têm uma origem. Então, um exemplo, você vai fazer uma escritura que tem um ato acessório aqui no estado de São Paulo, você vai cobrar 1/4 adicional pelo ato acessório ao valor do ato ali que está sendo praticado. Deixar um bom dia para o Léo, que chegou aqui agora, nosso querido amigo lá do primeiro cartório de notas de São Paulo. E mandar um abraço para o Gustavo também, que é escrevente lá no meu cartório, Gustavo, que sempre acompanha aqui o nosso Quinta com o DG. E temos também hipóteses de desconto. Né? Então, por exemplo, também pegando a nossa tabela de custas como base, todos aqueles atos que possam ganhar a forma particular, mas que a parte opte pela forma pública, nós temos que dar um desconto de 40% na escritura. Então, não é que nunca haverá acréscimo ou desconto. Existe a hipótese do acréscimo e do desconto, mas ela tem que ter previsão legal. Né? Não é porque hoje eu acordei, nossa, tá um dia ensolarado aqui, um dia bonito. Não, hoje quem entrar lá no cartório vai ganhar desconto de 30%, porque o dia tá bonito. Posso fazer isso? Eu não posso. Porque eu não tenho disponibilidade sobre esses valores. Né? E até é interessante, aqui eu vou trazer um ponto, eu quero ouvir um pouco a opinião do Frank a respeito disso. A gente vive um momento na atividade no qual muitas gratuidades são criadas não por lei, mas por provimentos, por resoluções, por atos que não são legalmente, pensando numa estrutura hierárquica, né, de normas, não são leis. Então, eu vou dar um exemplo que aconteceu talvez ontem, anteontem. Os cartórios de todo o Brasil agora podem auxiliar as pessoas na autorização para doação de órgãos que vai ser por meio do e-notariado. Então, saiu lá, provimento 164, estamos chegando no 200, logo bate 200 aí. Provimento 164 do CNJ, tratando dessa autorização eletrônica para doação de órgãos. Legal. A iniciativa eu achei top, cara. Projeto maravilhoso, projeto que coloca a atuação dos tabeliães dentro de um contexto social incrível. Pô, cara, projeto irretocável. Não se fala sobre a beleza do projeto. Porém,
ele prevê que você vai fazer todo esse procedimento como se estivesse fazendo um reconhecimento de firma por autenticidade no e-notariado, ou seja, haverá uma videoconferência, um tempo destinado ali à captação da vontade, e haverá um selo. Em São Paulo nós utilizamos, né, o selo físico ainda, né, não tem o selo digital para tudo. E aí, o provimento 164 do CNJ fala que o custo dessa autorização para o município, sabe quanto que é, Frank, o custo? Custo zero, paga nada. E aí eu acho que a gente entra num terreno levemente perigoso. Por quê? Porque se a natureza jurídica do que eu cobro é de taxa, de tributo, será que um provimento poderia prever gratuidade? Pergunta número 1, que eu já quero deixar aqui em aberto para o meu amigo comentar. Pergunta 2, e aqui é uma pergunta de ordem um pouco mais... eu acho que aqui a questão é mais do dia a dia do cartório e do que se espera da gente, né? Eu nem quero dar... Às vezes o pessoal fala, mas o teu cartório é grande. Eu não estou falando de mim, eu estou falando de cartórios que por vezes trabalham aí com 1, 2, 3 pessoas. Esses cartórios, eles dependem do que para funcionar? Se não tem emolumentos, eu não tenho como atender bem, porque eu preciso dos emolumentos para investir na estrutura do cartório. Vamos pensar, eu vou dar sempre um exemplo exagerado para a gente poder refletir a respeito do tema. E o exemplo exagerado, sei lá, ele pode até acontecer. Mas vamos pensar que hoje, na quinta-feira, apareça num cartório de pequeno porte ali, apareçam 20 pessoas querendo fazer essa autorização. 20. E aí, para cada autorização, eu vou ter que disponibilizar um atendimento, uma videoconferência, um ato. Eu não vou ter remuneração porque o ato é gratuito. Só que, se eu não fizer esse ato num prazo rápido, provavelmente eu serei cobrado pelas entidades, pelos órgãos fiscalizadores, pela ineficiência do meu trabalho. E a pergunta é, como é que eu serei eficiente se eu não tenho uma contraprestação? Então, esse tema gratuidade, ele me instiga muito no ambiente notarial, porque, assim, resumidamente, o que eu acho é que, de fato, tem que haver algumas gratuidades da nossa atividade. Porém, elas deveriam ser, considerando que nós somos particulares, aí a gente volta lá para o 236 que você já citou aqui. Eu não sou um serviço público, eu sou um particular que presta um serviço público por uma delegação depois de ser aprovado num concurso disputadíssimo. Isso é o que eu sou. Então a pergunta é, será que eu não teria que ter algum tipo de reembolso ou ressarcimento para que eu possa manter o equilíbrio da minha relação obrigacional e também até um equilíbrio na qualidade do serviço que eu presto? Queria ouvir um pouquinho a tua opinião, Frank, a respeito desse tema, né? Criação de gratuidades por provimento e como é que fica o equilíbrio na prestação do nosso serviço, pensando em qualidade, em eficiência, se eu trabalho e não recebo. Isso tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, que são os emolumentos. De fato, considerando, como bem dito aqui, a natureza tributária dos emolumentos na modalidade taxa, vamos dizer assim, na espécie taxa, seria mais criterioso que toda essa tratamento dessa questão de emolumentos no que diz respeito a essas regras, eles fossem previstos de forma expressa em lei. E aqui eu falo lei em sentido estrito. No entanto, é bem verdade mesmo que nós temos observado essa tendência cada vez maior da concessão de certas gratuidades através de provimentos e outros atos normativos. Essa é uma preocupação, e eu digo que é uma preocupação legítima. Por quê?
Porque eu acho que, é claro que, por exemplo, quando nós falamos aí da AEDO ou AEDO, como alguns estão dizendo, que diz respeito à doação de órgãos, né, a possibilidade aí de uma manifestação para a autorização de doação de órgãos, e essa ferramenta nova no e-notariado, ainda eu e a Maraísa, numa aula ontem, falávamos um pouco a respeito disso, né? Recentíssimo, saiu do forno agora. Sim. E chama realmente a atenção essa questão da gratuidade. Por quê? Porque aqui não se discute a necessidade de ações como essa no que diz respeito ao altruísmo, tá? Não estamos falando disso, é muito legal essa atitude, mas nós estamos focados aqui realmente nessa questão, porque veja, ontem mesmo em conversa com alguns colegas, para subir, para carregar, para ficar vinculado no e-notariado, por exemplo, a videoconferência, estava assim com um período bastante longo. Então, imaginem essa situação. Por exemplo, eu sou um cartório de pouca expressão, vamos dizer assim, um cartório pequeno. Toma tempo. Toma tempo. Não é recusa, não é, vou colocar algum impedimento. Não é isso. Nós estamos falando aí de uma situação de estrutura realmente. Porque imaginem nesse caso, o cartório acaba ficando difícil de trabalhar, porque assim, o serviço sempre continua, a gente precisa prestar um serviço de qualidade. Então, embora seja muito legal iniciativas como essa, eu acho que isso precisa ser melhor tratado com os cartórios que talvez tenham um pouco mais de demanda de situações tecnológicas, porque não há um tratamento isonômico em certas circunstâncias. Então, assim, é muito legal, é muito bonito, mas precisa ser melhor tratado algumas coisas. A gente não pode ficar só nessa intenção de vamos melhorar certas coisas, mas o meu pensamento é de que precisa ser levado em consideração a atuação de quem está lá na frente, sabe? Dos notários e dos registradores. O professor falava ainda há pouco da segurança jurídica que decorre de toda essa informação. Veja, é uma videoconferência, né? Falando especificamente aí da questão de doação, é uma videoconferência. O tabelião vai dar fé naquela manifestação de vontade da pessoa. Então, o tabelião ele não pode assumir assim diante disso tudo, simplesmente vou fazer o serviço. Por quê? Porque o gerenciamento é por parte do tabelião. Ele vai ter que dispensar um funcionário para isso. Às vezes o próprio tabelião vai fazer a videoconferência. Então, é preciso estar atento a esses detalhes para não acabar fazendo aí, vamos dizer, no popular, festa com chapéu alheio. Até porque, nesse caso, eu acho que é interessante usarmos esse exemplo da AEDO, sei lá como é que vai chamar esse trem, mas, cara, eu não sei, nós tivemos o lançamento do projeto na terça-feira, né, que houve ali a live do colégio e tal. Cara, ontem eu já tive 4 pedidos para fazer, ontem, quarta-feira, porque, claro, agora saiu em um monte de lugar na imprensa, acho que depois de um tempo isso até vai estabilizar, mas dá trabalho, né? E de fato ficam aquelas perguntas: como é que nós vamos fazer a parte técnica dessa gratuidade? Porque ela envolve alguns requisitos que nós temos que cumprir, e isso tudo, eu concordo contigo, talvez tenha que ter sempre uma maior reflexão. Eu lembro dessa discussão, Frank, eu trouxe essa discussão à toa quando aqui no estado de São Paulo saiu uma decisão da corregedoria, e hoje essa decisão até tem alguns contrapontos, mas saiu uma decisão da corregedoria sobre o tema carta de sentença notarial, falando que como nós em tese tínhamos recebido o bônus de uma nova atribuição, nós também teríamos que ter o ônus dessa nova atribuição, que seria a gratuidade para os casos dos beneficiários da justiça gratuita. Mandar um bom dia aqui para Marília, minha amiga lá do cartório no Foco. Porém, não é assim, porque a gente sabe
que eu não sei se você faz muitas cartas de sentença notariais por aí, eu por aqui não faço tantas, e eu sei que muitos colegas não fazem. Essa foi uma das atribuições que, em tese, não pegaram, vamos assim dizer, né? A galera não faz muito carta de sentença, mas o exemplo que eu dava, e continuo dando, é esse que eu trabalhei aqui com a Aedo. Pensa que um cartório de um pequeno porte, com 2 colaboradores, provavelmente o próprio tabelião sendo um deles, o cara começa a receber todo dia 4, 5 cartas de sentença notariais gratuitas, né? Aí ele tem um prazo de 5 dias para entregar a carta de sentença, só que ele não tem remuneração para poder melhor estruturar a equipe dele, para que a equipe dele possa atender esse prazo legal. Então, como é que fica? Né? Será que realmente teve bônus que justifique esse ônus? Eu acho esses assuntos de emolumentos muito delicados pelo que eu te disse. Eu acho sim que a nossa função ela tem um viés social barra essencial muito grande e que sim, há pessoas que são merecedoras da gratuidade. Porém, eu não posso fechar os meus olhos para o fato de que eu, notário, eu, registrador, eu tenho uma cacetada de preceitos legais que regem a minha atividade, cobrando de mim rapidez, eficiência, adequação, ambiente estruturado. E se eu não tiver a entrada de valores, eu não tenho como montar esse arcabouço estrutural que vai englobar aquilo que se espera de mim. Então, tem que ter reembolso. Tem que ter o social me encanta muito, eu gosto, esses projetos são tops, assim mesmo. Esse projeto da doação de órgãos eu achei muito legal. Só que a gente precisa pensar nele sobre esse aspecto que nós estamos tratando. E mais, né? Eu tenho uma opinião, e aí, claro, cada um tem uma, a gente respeita. Essa questão de ficar criando gratuidade por ato normativo, por provimento, por normatizações, isso é perigoso. É perigoso. Por quê? Porque amanhã alguém pode achar que uma outra gratuidade tem que ser concedida, e aí, como é que fica? Como fica a boa prestação do serviço? Então, acho que a gente tem que trazer isso para um campo reflexivo e para a galera que está assistindo, Frank, antes de devolver sua palavra, é muito interessante. Às vezes as pessoas falam assim, olha lá, tá vendo? O cartório, entre aspas, não quer perder nada, porque aqui olha que serviço social bonito e o cara não quer fazer de graça, ou está reclamando porque vai fazer de graça. Essa não é a questão. Aqui nós estamos tendo uma ponderação séria, pensando no que é a estrutura de 80% dos cartórios do Brasil, gente. Porque 80% dos cartórios do Brasil é composta por uma galera que rala muito e que tem remunerações que são apertadas dentro de uma estrutura financeira, e que você ficar inserindo coisa, você vai por gratuidade, põe gratuidade e não tem contraprestação, a pessoa vai falar, pô, peraí, daqui a um tempo eu não tenho como prestar um bom serviço. E eu acho que a gente quer uma estrutura que seja passível de realização por quem está ali, que são os notários e registradores que estudam muito para poder estar naquela posição. E essa nossa análise, ela não se trata de palavras ao vento, ela é fundamentada. Por quê? Pensem, por exemplo, na questão do e-notariado. O e-notariado, segundo a minha visão, é uma ferramenta maravilhosa, mas é opcional. Decorrente da situação que envolve, porque nós estamos falando aqui que dá trabalho para fazer, né? Tem um envolvimento de toda a sua equipe. Então, alguns colegas optam por não prestar o serviço relacionado ao e-notariado, por exemplo. Por quê? Porque ele vai ter que demandar a sua equipe, preparar a sua equipe para isso. Então, tem que tomar cuidado, porque muitas vezes há toda uma tratativa sobre a questão, e aí eu digo que o e-notariado é muito interessante, eu concordo, é um negócio que trouxe grandes vantagens para a sociedade, mas existe esse ponto ainda que alguns colegas não acabam fazendo o serviço em decorrência de certas, entre aspas, limitações.
Mas pensemos, por exemplo, numa situação que é muito evidente, que diz respeito às mediações e conciliações no âmbito do extrajudicial. Eu me lembro há alguns anos, quando o doutor José Nalini, quando aqui em São Paulo ele começou a pensar nesse provimento, e eu lembro que foi uma época que ele fez correções em vários cartórios, enquanto ele era corregedor, e eu falei, e aí o provimento vai dar certo, doutor? Ele falou, vai dar certo. Mas percebam, hoje isso está delimitado no provimento 149 do CNJ, mas eu particularmente, salvo o melhor juízo, conheço apenas um cartório, que é um cartório na capital, que faz esse serviço. Porque é um serviço que, entre aspas, não pegou e, na minha opinião, não vai pegar. Porque é muita responsabilidade, de fato é responsabilidade, e o nosso serviço é responsabilidade o tempo todo. Não é porque mediação e conciliação, mas porque existe aí um critério de uma obrigatoriedade em relação à prestação de um percentual do serviço de forma gratuita. Então, acaba não gerando, por parte do tabelião, essa situação de prestar o serviço. Por quê? Porque é muita responsabilidade, e responsabilidade, meus amigos, em qualquer esfera da sociedade, ela precisa necessariamente ter uma contraprestação. Então, nem sempre, eu vou realizar outras. Tudo bem, vai realizar outras, vai ter cobrança? Vai ter cobrança, mas às vezes o ônus é muito maior do que aquilo que é suportado. E isso que você está falando, vamos lá, temos alguns comentários aqui. Primeiro, mandar um abraço para o meu amigo, o Antônio Rufato, que é substituto lá no 8º Tabelião de Notas de Santos, grande profissional, grande amigo. Grande Na abraço verdade, a ele. na verdade, meu amigo, a imprensa passa uma informação distorcida da realidade dos cartórios, passando a informação que todo notário ou registrador é rico. Fato. E aqui a gente sempre fala, né? Eu já ouvi, Arthur, você quer tapar o sol com a peneira, a profissão tá cheia de gente rica e tal. Olha, tem de fato cartórios que são muito bons, mas como eu já disse anteriormente, a esmagadora maioria está numa linha bem comum e que precisa de receita para operar. Cartório Aguiarnópolis, acho que é isso. A importância de termos um representante de classe integrando o CNJ para participar desses debates e deliberações que impactam toda a atividade extrajudicial. Bom, aqui é até um outro tema, mas, cara, isso seria a verdade absoluta, né? A gente precisa mesmo de representantes falando por nós. Claro que as nossas entidades de classe têm um papel muito importante na nossa defesa, mas essa questão de ter um notário, um registrador, não só no CNJ, né? Mas também em projetos que envolvam a atividade. O próprio Código de Normas Nacional, salvo engano, não tinha participação de um notário e de um registrador, gente. Mas, pô, sabe, aí precisa, fato. O Antônio Rufato falou aqui que sabemos que há muitos cartórios deficitários, e é verdade, tem muita gente que vive do fundo. E então, assim, é um assunto delicado, e eu acho que nós temos que estimular bons profissionais a estarem na nossa área. Você falou, Frank, de pessoas com limitações, né, que a limitação às vezes gera um ônus que é maior do que o bônus, e esse assunto também tem muito valor, muita relevância quando a gente pensa na figura dos interinos designados, né? Porque hoje o titular, já que o nosso tema é emolumentos, eu acho que é uma informação importante, provavelmente com ela a gente vai fechar aqui o nosso encontro, mas o titular, ele tem direito à percepção integral dos emolumentos. Os interinos designados, não. Eles têm direito a um valor, mas esse valor está limitado a 90,25% do valor que ganha lá o ministro do STF. É um valor considerável? Sim, não estou questionando isso. Porém, as obrigações que o interino designado tem e coleciona ao longo da sua atuação, por vezes, podem desestimulá-lo a assumir essa interinidade. Tanto isso é verdade, e mais, né? Hoje a gente tem até uma manifestação do próprio STF, que foi
o STF foi modulando, né, ao lado do CNJ, a atuação do interino designado, né? Era de um jeito, e aí foram criando limitações, amarras. Então, primeiro foi o ganho, depois o interino não pode ter qualquer parentesco com gente do tribunal e também do anterior titular, o que para mim está errado, porque o anterior titular muitas vezes ele traz pessoas da sua confiança que têm capacidade para continuar a gestão do cartório, mas enfim, não é tema de hoje, talvez os interinos possam ser um tema para um outro debate, né? E agora, mais recentemente, nós tivemos a limitação de tempo, né? No sentido de que um interino designado não pode ficar mais do que 6 meses à frente daquele cartório, ou seja, ele chega, pega uma bomba para resolver e a hora que o negócio começa a melhorar, claro, todo o trabalho depende do quê? De continuidade. É que nem um técnico de futebol. O técnico de futebol assume um time, nos primeiros 6 meses ele vai arrumar, vai colocar a visão dele e tal, e a partir do sexto mês, do quinto, sexto mês, é que a coisa engrena e começa a andar, né? E aí, hoje, o interino designado não pode ficar mais do que 6 meses no cartório. Não pode. Pô, então, quem vai querer ser interino designado? Eu tenho um amigo, um amigão meu, Frank, que foi interino num cartório de grande porte aqui em São Paulo, e ele tem ações trabalhistas correndo contra ele, prejudicando o patrimônio dele até hoje. Ele me falou, ele falou, cara, o maior arrependimento que eu tenho é de ter entrado naquela interinidade. E por isso a gente tem encontrado, a gente nota, né, que há uma dificuldade muito grande em encontrar interinos para cartórios de grande porte. Por quê? Porque tem limitação. Tem limitação. Olha que interessante, né? Mais uma limitação dentro dos emolumentos. E aí, o excedente do que ele ganharia vai para um fundo, e esse fundo, em tese, que poderia, né, poderia ter uma participação nessas situações delicadas de desligamento de funcionário, de pagamento de questões atrasadas, não tem. Então é para a gente pensar também, né? Porque a gente está falando de emolumentos. E eu, Arthur, eu não sei qual que é a tua opinião, até gostaria de ouvir. Eu acho que o interino, no quesito emolumentos, ele deveria ter o mesmo direito do titular, percepção integral dos emolumentos, porque é um trabalho que gera uma grande responsabilidade. Mas aí são limitações que vêm sendo criadas, né? A semana passada eu conversava com alguns amigos aqui, ainda um deles perguntou assim, olha, tem um cartório, entre aspas, vou usar a palavra disponível aqui, tem um cartório vago, e eu verifiquei no CNJ que eu acho que, salvo engano, ele tem lá os dados de R$ 500.000 por semestre. E aí ele falou assim, e parece que ninguém quer assumir a interinidade daquele cartório. E eu estava até pensando. Aí eu falei assim, olha, você deve estar com bastante coragem mesmo para isso, porque de fato existe toda essa situação. Veja, o interino que ele não é tabelião ou que ele não é registrador, ele tem essa responsabilidade da mesma forma que o tabelião e registrador que acaba sendo interino numa outra serventia. Então, eu penso que desestimula, de fato, tanto a questão relacionada à renda, como também essa limitação temporal. Porque, veja, é um desgaste. Só quem atua em cartório sabe o quanto vai de energia nessas situações. Então, achei apropriada a palavra que o professor Arthur usou. A pessoa pega uma bomba na mão e aí 6 meses é um tempo muito pouco para você organizar alguma coisa, e aí talvez quando as coisas começam a funcionar já é o tempo de sair. E ainda é preciso verificar algumas situações. Eu me lembro que não faz muito tempo eu precisei de ir num cartório de registro de imóveis, numa cidade bastante considerada aqui no interior de São Paulo. E aí cheguei lá, havia uma fila e eu conversava com o interino. E aí ele me disse assim, olha, eu já fiz pedido para contratação de pelo menos mais 3 funcionários, já faz mais de 3, 4 meses essa situação e ainda nenhuma manifestação a respeito disso. Então perceba, eu estou falando de um registro de imóveis, num lugar bastante considerável, o dinheiro está entrando, então teria possibilidade plena
de permissão de contratação de funcionários que melhoraria, na verdade, a condição da prestação desse serviço, contudo, não havia sido observado ainda. Fato é que o dinheiro estava sendo repassado. Sim. Então, precisa verificar essas situações, porque, de fato, para muita gente parece que é fechado essa situação, não, mas depende de muita discussão em torno disso tudo, porque o nosso serviço requer bastante esforço e é necessário que haja esse comprometimento, e esse comprometimento ele precisa ser valorizado. No que diz respeito ainda especificamente aos interinos, eu só penso que haveria uma necessidade, talvez, e aí até por ato normativo, penso que seria possível, da instituição da adequação. Eu explico. Houve uma situação, por exemplo, em que os cartórios necessitavam de fazer essa transição de digitalização dos seus acervos. Então, muitos interinos, nesta época, pensavam assim, logo vai assumir um tabelião novo, então eu não vou promover a digitalização do meu acervo, porque isso é um serviço bastante caro naquela época. Então, eu acho assim, eu penso que, nesse sentido, deve haver provimento indicando que, se houver uma necessidade de adequação desse serviço, que o interino deve obrigatoriamente, enquanto da sua interinidade, honrar com aquele compromisso. Mas eu concordo perfeitamente com aquilo que o professor disse. E lembrando que quem quiser estudar um pouquinho melhor a figura do interino, essas limitações, o Frank falou da contratação, o interino não tem liberdade para realizar despesas que onerem de modo continuado a serventia, como a contratação de um funcionário. Então, se precisa de funcionário, não pode contratar, tem que pedir autorização. O prédio do cartório está caindo, você precisa mudar o prédio do cartório, tem que pedir autorização, né? E tudo isso, todas essas limitações, elas estão previstas na resolução número 80 do CNJ. Quem quiser pode ler aqui depois do nosso encontro. Então, de fato, a interinidade, às vezes o pessoal pergunta, né, da área, se todo mundo lê, né, esses comunicados que saem, lá estão chamando para o cartório tal, é perto aí de onde você está, por que você não vai? Eu falo, mas meu cartório já dá muito trabalho, eu já tenho meu cartório que demanda meu tempo, demanda minha energia, é aquilo lá, você vai para um lugar onde você vai realizar um trabalho, e aí, aquela hora que a coisa estiver ficando em tese boa para trabalhar, você coordenou a equipe, não deu 6 meses, vai embora, troca. Então, é uma situação que ficou muito delicada e quem sabe até num próximo momento aí a gente fale com um pouquinho mais de detalhes dessa figura do interino, porque, meu amigo, nós chegamos aqui ao tempo destinado ao nosso encontro sobre os emolumentos. Eu achei muito legal aqui essa conversa que a gente teve, foi muito valiosa e eu espero que a gente possa ter aqui novas oportunidades para tratar desse tema, que é um tema importante, né? A gente tem que entender qual é a natureza jurídica dos emolumentos, qual é o destino desses valores, qual é a importância da gente não ficar criando múltiplas isenções por provimentos, por lugares aí que, em tese, por atos, melhor dizendo, que não tenham essa capacidade até estruturalmente legal de fazê-lo. Por quê? Porque isso tudo envolve a adequada prestação dos nossos serviços. Então, que continuemos aí os nossos estudos, propagando algumas das ideias que a gente falou aqui hoje. Frank, foi muito bom mesmo ter você aqui e espero encontrá-lo em novas quintas com o DG. É sempre um privilégio e eu registro novamente aqui a grata felicidade de estar com todos vocês. Agradeço a cada um de vocês também que nos acompanha. Vocês tenham um bom dia. Da mesma forma, eu rogo um bom dia. Hoje é aniversário do meu filhinho, 3 anos, então eu vou ficar um pouquinho com ele também. E é sempre muito, muito bom estar com vocês e gozar desses momentos de alegria. Professor Arthur, eu deixo aqui mais uma vez registrada a minha admiração, minha gratidão e dizer que eu estou sempre disposto naquilo que for necessário, tá bom? Obrigado pela companhia e pelas oportunidades de sempre. Sou grato por isso, grato pelo teu carinho, recebo aí, digo também que sou um grande fã
do teu trabalho, um trabalho bonito e que está crescendo cada vez mais. Continuemos juntos, a todos que nos acompanharam aqui, a nossa gratidão. Fiquem com Deus e uma excelente quinta-feira. Grande abraço.